E aí galera, tudo bem? Vamos voltar aqui com mais um programa Investindo na Bolsa, né? Um programa que a gente está fazendo semanal aí. É importante aí você se inscrever, enviar esse vídeo também para os seus amigos, dar um likezinho para você poder ajudar a gente aí a crescer, e a gente está fazendo cada vez mais programas como esse aqui. Mais uma vez eu estou com a presença aqui luxuosa do Matheus Nunes, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa que é importantíssima, que é o que acaba afastando um pouco as pessoas do mercado financeiro, que é o risco, né, Matheus? O risco é um grande problema aí. Eu vivo ele diariamente aqui, né? A melancolia do risco. E a gente vai falar assim exatamente vamos chamar de modalidades, dos tipos de risco que existe. Então, assim, primeiramente, Matheus, o que é risco? Fala assim, o que é a definição risco dentro do mercado financeiro? Vamos falar então o que é risco, né, Rodrigo? A gente já falou de várias coisas aqui, a gente já até comentou risco aqui em outros programas, mas vamos aprofundar então uma linguagem mais técnica, né? O que é o risco, a parte mais até técnica mesmo da coisa. Então a gente considera risco, acho que uma definição bacana para isso é qual que é a chance de alguma coisa ruim aí acontecer e qual que é o estrago que ela faria se isso acontecesse, entendeu? Que vai ser o risco versus retorno, não é isso? Não, isso seria já uma tipificação. Não, isso seria uma definição aí para o risco, né? Qual que é a chance de alguma coisa ruim acontecer multiplicada aí pelo estrago que ela faria se ela acontecesse, entendeu? Entendi. Vocês têm uma coisa que é muito provável de dar errado, mas se der errado o estrago é muito pequeno, então o risco não é tão ruim assim. Mas se você tem alguma coisa que a chance de dar errado é muito pequeno, mas o estrago se der errado é muito grande, por exemplo, um rompimento de barragem da Vale, né? Você vê que o negócio já tem um certo risco maior. Então a gente parte sabendo o que é risco, por esse ponto que você comentou agora. O que é então isso, risco-retorno, né? A gente parte do pressuposto no mercado financeiro que as pessoas só vão tomar mais risco se isso proporcionar para elas aí uma possibilidade de retorno maior, entendeu? Então, eu só vou correr um risco maior se eu tiver a chance de ter um retorno maior. Então, eu só vou me arriscar mais se eu tiver uma chance aí de ganhar mais dinheiro, entendeu, Rodrigo? Se você você não vai correr mais risco para ter uma chance de ganhar menos, entendeu? Não é racional isso. O popular aí é o seguinte, por exemplo, quem não gosta de risco nenhum acaba deixando dinheiro na poupança. Deixando dinheiro na poupança, você não corre risco, mas também não ganha, entendeu? É o que eu falo, não perde, mas também não ganha, né? Mas no caso da poupança aí é pior ainda, né? Porque você poderia correr o mesmo tanto de risco do que na poupança e ganhando um pouco mais. Mas, por exemplo, se você quer sair de uma renda fixa, para buscar alguma rentabilidade maior, você tem que aí correr algum nível de risco, entendeu? E essa questão é uma coisa que eu sempre falo, a questão do risco está muito relacionada, às vezes não é só o mercado, né? Está relacionado ao indivíduo. Eu sempre conto um casozinho que é o seguinte, se amarrar uma corda aqui de um poste para o outro e botar alguém para passar falando que vai ganhar 100 mil, o risco quem quer? É a corda em cima do poste ou o cara que vai passar? Para aquele que está acostumado a passar nessa corda, com aqueles pauzinhos lá equilibrando, vai ser uma moleza. Pra gente, se for subir lá, vamos bater no chão e vamos morrer, né? Então, por isso que a gente faz esse programa. A questão está muito relacionada ao conhecimento. Você pode minimizar esse risco com conhecimento, não é isso? Até pegando isso que você falou de risco atrelado aí ao indivíduo, né? A gente tem um primeiro risco aí que a gente pode chamar do risco operacional, né? A gente estava até comentando sobre ele mais cedo. Certamente quem opera aí há mais tempo, muito provavelmente já inseriu alguma ordem aí com a quantidade de ações errada, vendeu querendo comprar ou alguma coisa já do tipo. Já aconteceu comigo, acontece. Às vezes você fica naqueles comandozinhos ali, né? Eu tava vendido, eu acho, aí eu queria vender mais, eu acabei comprando e zerando a operação, já aconteceu isso comigo. Aí você quase morre de ódio. É um sentimento horroroso que você tem. É bom lembrar que se essa operação que você fizer for muito fora do preço aí, tentei comprar a Petrobras aí a R$2.000 uma ação, isso vai ser automaticamente aí cancelado pela B3, entendeu? Existe aí um túnel de negociação da B3 para reduzir o risco operacional, que ele cancela automaticamente qualquer ordem muito fora do preço. Imagina, algum investidor coloca uma ordem de Petrobras 1000 vezes maior aí do que o preço
real dela. Isso iria estragar todo o mercado. Mas você sabe que eu não com essa diferença absurda, mas aí como é que até aquele André Moraes que falou, um dedo grosso aí, chamou o cara de dedo grosso. O cara colocou um preço, tipo uns 30, 40 centavos acima de um lote muito grande, chegou a movimentar esse mercado para cima, né? Porque na verdade foi uma falsa. Aconteceu isso já. Eu já vi na tela isso acontecer. Se a diferença não for tão grande, aí não tem como, né? B3 cancela a ordem, tem que deixar rolar o negócio mesmo. Só para dar uma explicação nisso que o Matheus está falando, é o seguinte: quando a gente opera nessas plataformas aí, no caso ações ou opções, sei lá, enfim, essas plataformas aí, a gente normalmente zera todas as coisas de proteção. Ou seja, um clique você faz uma compra aí de 10 milhões se você tiver esse saldo lá, né, Matheus? Então, ou melhor, se você tiver essa garantia, não garantia para operar, não precisa nenhum saldo. Então, assim, essa questão desse risco operacional que ele está falando é exatamente a questão de operação técnica, da operação mesmo de você errar, apertar botão errado. E essas plataformas, para o cara ter uma agilidade maior de entrar e sair, eu às vezes, por exemplo, a minha está toda desbloqueada. É um clique, eu faço uma compra absurda. Você tira aquela confirmação, né? Você deseja prosseguir, ok, você tira isso fora e o clique já vai. E o clique, esse risco operacional também pode entrar, essa questão que eu falei brincando antes, entra como risco operacional a desqualificação do cara, se o cara for despreparado e começar a operar o Léo assim. Se o cara não souber mexer no software, não digo nem de mexer no programa, eu digo essa questão de ter um fundamento assertivo e tal. Se esse cara não for preparado, isso entra como risco operacional, por exemplo. Se ele tiver, tecnicamente ele vai operar bem, mas a tomada de decisão dele não seria um risco operacional. O risco operacional é o risco de apertar o botão errado mesmo. Esse é até um dos motivos que algumas pessoas preferem aí... As confirmações. Não, preferem operar pela mesa, entendeu? Sim. Porque quando você opera por uma mesa de operações da corretora e não pelo home broker, você está transferindo o risco operacional. Se você cometer um erro operacional, o problema é seu, a corretora não pode te reembolsar. Mas se o operador da mesa comete um erro operacional, ele tem que assumir o risco, entendeu? Tá. Fala do Sharpe, do índice Sharpe, que ele a gente tinha colocado na lista aqui, de falar antes dele do operacional, o índice Sharpe. Verdade. O índice Sharpe é uma medida aí, Rodrigo, de risco-retorno, entendeu? É basicamente uma medida matemática que a gente usa para ter uma noção aí daquilo que a gente tinha falado. Quanto maior o risco, a gente espera que isso te possibilite um maior retorno. Então, o índice Sharpe vai ser muito utilizado, por exemplo, para fundo de investimentos. É uma medida do quanto de retorno aquele fundo de investimentos te gerou em relação ao risco que ele tomou, entendeu? Não, então, explica melhor isso pra turma aí, vamos lá. Supondo que você tem um fundo de investimentos aí ligado ao CDI, um fundo de renda fixa que vai render em percentuais do CDI. Sim. Esse fundo teve uma rentabilidade aí de 120% do CDI. Sim. E ele é um fundo seguro, não tem aí volatilidade. Ele então vai ter um índice Sharpe alto porque ele não correu muito risco e teve uma rentabilidade maior. Mas vamos supor, por outro lado, que você teve um outro fundo de investimento que teve uma rentabilidade igual ao CDI, mas teve muito risco, teve uma volatilidade muito grande. O fundo desceu, subiu, fez aquele zigue-zague todo, mas no final das contas não saiu do lugar, entendeu? Sobe, desce, mas fica sempre girando só em torno do CDI, né? Tem uma volatilidade que não leva a lugar nenhum. Nesse caso, esse índice Sharpe aí não vai ser bom, porque o fundo correu um risco e não levou a lugar nenhum esse risco. Então o índice Sharpe, quanto maior... quanto maior, melhor. Isso aí vocês vão ver. Desculpa te interromper, vocês vão ver isso, por exemplo, para quem qualquer uma das corretoras ou no seu próprio banco, quando você pega a lâmina do investimento, ele mostra isso, índice Sharpe, índice risco. Então lembrar sempre a regra, sempre que o índice Sharpe for maior, lá vai ser melhor. Sempre que o risco for menor, vai ser melhor. O Sharpe maior e o risco menor. Isso. É uma maneira interessante de você avaliar aonde você está fazendo o seu investimento, não é isso? É um dos indicadores mais fáceis de usar para fundos de investimentos. Isso, falando agora que a gente já falou um pouco do risco, foi falar do risco de liquidez. E risco de liquidez, tá? Esse é até um pouco diferente desses outros que a gente comentou, é mais fácil ainda de entender se a gente for pensar, por exemplo, em um imóvel, entendeu? Que existem imóveis aí que a gente sabe que são difíceis de vender, né? Você
tem uma ideia do preço, aparentemente é um preço justo que você está pedindo, mas simplesmente não tem ninguém interessado em comprar aquele imóvel naquele momento, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, é interessante a gente olhar o seguinte, essa questão, o que ele está falando? É um tipo de investimento que você faz que ele pode ter até uma rentabilidade boa, mas na hora de você realizar ele, né? Ele tem uma dificuldade maior, né? Trazendo isso um pouco mais para o mercado financeiro, que eu dei um exemplo aí de imóvel, por exemplo, você pega um ativo listado em bolsa, que ele não é muito negociado, entendeu? É aquela ação que tem poucas negociações por dia, ninguém meio que sabe que ela existe e ela fica meio que esquecida. Se você tiver uma posição muito grande nessa ação e tentar vender ela por aquele preço que está aparecendo na tela, ou pelo preço da última negociação, se essa operação for grande e esse ativo for ilíquido, ao você fazer uma tentativa de venda, você vai acabar deslocando o preço desse ativo, entendeu? Então, ao tentar vender o ativo, você mesmo consegue abaixar o preço do ativo. Por quê? Porque você, sozinho, vai gerar aí uma força no mercado para baixo. Muita gente querendo vender, que no caso é você, e não tem ninguém para comprar. Isso vai pressionar o preço do ativo para baixo. Eu já vi. Tem hora que você entra na tela de uns papéis aí que é coisa engraçada. A gente pega, por exemplo, Petrobras, esses que tem muita liquidez, né, Vale e tal. Você vê o gráfico subindo, descendo, aquele monte de compra. Você pega uns, tá aquela parada. Tem algumas ações que tem hora, parece que o cenário. Suzano, essa semana passada também, tava assim, por exemplo. Ficava aquele trem parado, assim, você vê que a venda não acontecia. Um pedia um tanto, o outro. Um tava querendo comprar por 30 e o outro por 30 e vendendo por 30 e 20. Ou seja, tinha uma diferença de 20 centavos e quem estava vendendo não abaixava o preço e quem estava comprando também não subia. Aí fica aquele mercado parado, né? Então, teoricamente, é essa falta de liquidez, assim, um exemplo disso que você está falando, né? Isso, você até falou, liquidez. Liquidez aí quando você tem um mercado que tem muita gente operando, né? Muito dinheiro está circulando, as operações que são feitas ali envolvem muito dinheiro. Isso torna o mercado mais eficiente. Tá. Então o risco de liquidez é basicamente isso. O túnel B3 você já comentou que é a ordem, né? Aquela ordem. Quando você lança a ordem muito fora, ela é cancelada pela própria B3. Você sabe, tem um percentual que eles consideram? Cara, tem dois. Esse túnel de negociação ele é subdividido em dois tipos de túneis. Eu não sei de cor os valores dele, mas um é um percentual fixo e outro é um percentual que varia aí, de acordo com a oscilação do ativo do dia. Ele protege não é só a compra, ele protege também a venda. Nós vamos pensar, cara, tem Petrobras, por isso que chama túnel, né? Tá dentro daquele, ele cria uma faixa de preço onde você pode... porque não tem sentido se o mercado está vendendo a ação por 30, o cara comprar ela por 50, né? Não existe isso. E também não tem sentido se o mercado está vendendo por 30, o cara vender isso por 10. Ele não deve permitir vender barato também, assim, não, né? Eu só não sei exatamente o percentual dos valores, mas... Deve ter um percentualzinho exatamente para quando o cara quer sair, no site né? da B3 você consegue... Vai conseguir isso, né? Tá. Fala pra gente também do risco de crédito. Então, o risco de crédito é um risco aí que não tem a ver com o mercado assim, de ações, né? Ações, não se fala em risco de crédito aí para ações, é um risco mais do mercado de renda fixa e das dívidas. É o risco de debêntures, CDB, é o risco de você emprestar dinheiro aí para uma empresa, para alguém, e essa pessoa não te pagar, entendeu? Não conseguir honrar aí com esse compromisso, entendeu? Tá. E aí... basicamente o que você tem que olhar ao fazer aí um investimento em renda fixa, em dívida, é justamente olhar qual que é o risco de crédito desse papel, entendeu? Tem uma chance grande de eu não receber de volta. E ele vai aparecer esse mesmo risco lá na operação? O que a gente faz para medir risco de crédito hoje na prática assim, no mercado, existem agências que dão nota para o risco de crédito desse papel, basicamente. Então, assim, uma empresa ela vai dar uma nota A para aquele papel. Significa que tem uma chance boa, tem uma chance boa daquela empresa conseguir aí pagar a dívida. Se a nota da dívida é D, significa aí que a empresa tem uma chance razoável de não conseguir honrar aquele compromisso. Então a gente consegue classificar aí as dívidas em diferentes notas para fazer de forma mais simples aí essa análise de crédito, entendeu? Fazer esse tipo de estudo
é complicado, então contrata-se essas empresas aí para fazer e dar a nota que então fica bem mais fácil para o investidor. Aquela Morgan, né? Vai ser a Moody's, a Fitch, a S&P, entendeu? Ah, tá certo. E o risco sistêmico? Fala pra gente pouco. Não, antes do risco sistêmico, vamos falar aí do risco de mercado, então. Risco de mercado vai ser basicamente a volatilidade, o tanto que oscila um papel aí, um investimento. Então a gente vê muito aí gráfico, né, de ação, o gráfico do índice Bovespa, aquele negócio sobe, desce, é cheio de Fibonacci da vida, cheio de subidas e descidas no negócio. Então essa oscilação que o ativo tem, essa variação de preço que o ativo tem ao longo do tempo é o que a gente chama aí de risco de mercado ou volatilidade, entendeu? Sim. E existem dois tipos aí, a gente pode subdividir esse risco de mercado em dois tipos, o risco sistêmico e o risco não sistêmico, entendeu? O risco sistêmico aí é basicamente o risco que atinge todo o mercado. Por exemplo, quando teve a delação aí do Joesley, todos os investimentos, basicamente, do Brasil foram impactados, entendeu? Sim. Então, meio que não tinha como fugir disso. O risco não sistêmico é aquele risco que você consegue diversificar. É o risco, por exemplo, de alguma coisa acontecer, uma planta da Uzi Minas e a ação cair, entendeu? Esse é um risco que daria... Acidente da Vale. Mas bem que o acidente da Vale foi quase sistêmico, né? O problema é que um acidente, quando toma proporção aí do que aconteceu com a Vale, isso acaba aí que impacta todo o resto do mercado, entendeu? Sim. Então, quando você tem um acidente de proporções menores, fica mais fácil de enxergar isso, porque só vai impactar uma única empresa, entendeu? Se você, então, tem uma carteira diversificada, você vai conseguir sair do risco específico de cada ação, porque ao diversificar você está distribuindo os ovos aí, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, aquele antigo ditado. Então, ao diversificar, você está saindo do risco específico do papel. Risco específico que é o risco não sistêmico. Tá, o sistêmico que está falando. E o sistêmico não tem como você diversificar, porque não importa. Pode ser uma coisa com o governo Bolsonaro, isso. Vai atrapalhar tudo, vai cair tudo. Isso. Algumas coisas que acontecem no mercado, não importa em que você está investindo, todo mundo vai sofrer com isso. Vai sofrer isso, né? Tá. Uma coisa que a gente tem que. Uma coisa que eu tenho observado muito com relação à Bolsa de Valores é exatamente o seguinte. Quando acontecem esses fatos, a queda ela é sempre muito mais rápida, né? A queda, ele vai subindo aquela coisa devagarinho assim, por exemplo, sobe, no caso da ação da Petrobras, às vezes tem dia que ela sobe 10, 20 centavos, né? Ela tem uma variação menor porque tem um volume muito grande, então ela fica subindo um pouquinho e descendo ali. Então, de repente, quando acontece um fato, ela vai dar aqueles tombos gigantes, né? E perde R$1 e cai. A queda é sempre maior do que a subida, porque o medo é o que afasta todo mundo, é onde todo mundo sai rapidinho, não é isso? O medo afasta, muitos stops aí são disparados, né? Então a coisa sempre cai mais rápido do que sobe, né? Na hora do desespero, a tendência é que a velocidade da queda aumente. Então aí. Tem gente que gosta de operar só vendido por causa disso, porque ele acaba ganhando, por exemplo, que a gente demora dias para ganhar num crescimento de um papel, né, no valor do papel. Em um dia não, por exemplo, eu já peguei em segundos, eu já peguei tombo de mudar, saiu uma notícia, o mercado simplesmente tomar um degrau daqueles absurdos, assim, acontece assim. O Matheus citou uma palavra importante aqui, além de você avaliar isso tudo, todos esses fatores, esses riscos que ele colocou, você tem que usar algumas ferramentas. No caso, para quem está operando no mercado à vista, no mercado de ação ou de mini índice, enfim, de futuros, tem que trabalhar com stop, né, Matheus? O stop apesar dele dar esse... É o stop que gera esse degrau do mercado, mas para quem está fazendo trading, day trading, swing trading, o stop é interessante aí porque ele já te dá uma certa segurança aí sobre o risco, o não risco, mas o prejuízo máximo que você aceita tomar naquela operação, né? Então, uma ferramenta aí para gerenciar aí o risco-retorno. Você já entra na operação sabendo aí qual que é o seu limite que você está disposto a perder. E tem que ter esse limite, tá, gente? Eu custei a duras penas aprender... Todo mundo tem que apanhar para poder aprender a usar o stop. É uma coisa engraçada. Porque é o seguinte, a ação vai subir. Use Minas, você citou Use Minas. Eu fui ganhando uma série aí de uma semana, aí, ganhando 0,40 de percentual nela aí. Fazia várias operações durante o dia, ganhando 5, 7, 10 centavos.
E foi essa peleja durante uma semana. De repente, eu nem sei o que foi que aconteceu na época, ela deu um degrauzão de R$1 assim, sei lá, em 10 minutos. E na hora que começa a descer, a gente tá vendo uma escalada paulatina, subindo devagarinho 5, 10 centavos, e você está naquele papel. Então, às vezes, ele começa a cair 10 centavos, você vai e fala assim, não, ele vai voltar. É o famoso vai voltar. E só que o que acontece é que ele aponta para baixo e desce numa velocidade completamente diferente da velocidade lenta que ele subiu. Então, o importante para quem está mexendo no mercado aí, estabelecer na sua entrada, né, Matheus? Hoje eu olho na minha entrada assim e estabeleço o mínimo. Uma técnica que eu tenho adotado também é ir subindo esse stop, sabe? Mas nunca descer o stop. Exemplo, o que eu estou falando de subir e descer? Às vezes você comprou a ação por R$9,50. Então você vai colocar lá que seu alvo é R$10,50, mas que se ela chegar a 9, você vai vender e vai amargar esses 50 centavos de prejuízo por ação. Então o que acontece? Ela começa a descer, na hora que ele está aproximando do 9, as pessoas naturalmente falam assim, não, ele está chegando no 9 aqui, mas eu vou abaixar para 8,50 aqui, porque ele vai porque se pegar em 9 desarma e volta a subir. E acontece também, tá? Isso acontece. Então o que acontece é o seguinte, mas é importante você traçar um plano, eu acho que o importante é sempre você seguir o plano. Muita gente até gosta de nunca colocar aí esses stops no número redondo, né? Colocar não, se ao invés de colocar em 9, vamos colocar em 8,99, porque se pegar em 9, bate, volta a subir, né? Para evitar desarmar. Então, assim, nós falamos tecnicamente das modalidades, dos tipos de risco que tem, mas assim, o principal risco que a gente não falou aqui, que eu acho que a gente deveria falar um pouco, é a questão da falta de conhecimento, Matheus. Eu acho que é o principal risco e é o grande aí risco e o motivo que a turma perde muito dinheiro na bolsa. Outro dia mesmo lá no banco, o dia que eu fui no Itaú, lá eu conheci um cara que perdeu lá, um cara parece muito rico lá, perdeu R$1 milhão na bolsa, que não mexe mais com isso e tal. Certamente o risco não é a bolsa, o risco era ele, aquela brincadeirinha que eu contei do cara na corda no começo. Né? Pode chamar, acho isso de risco de decisão, né? Exatamente, o cara não sabe. Decisão errada aí, seja por falta de conhecimento, por alguma coisa, sei lá, que esteja acontecendo com você naquele momento. Aí. Exatamente, é muito importante a gente estar buscando assistir, inclusive passe aí para seus amigos que estão querendo mexer, assistir o nosso programa, e não só o nosso, né? Tem uma infinidade hoje de bons programas, mas de ruins também, né? Tem muitos programas ruins aí. Então, assim, é muito importante você estar pensando. Uma coisa que eu tenho reparado para a gente fechar o programa, que eu estou entendendo como uma parte de risco, Matheus, por exemplo, principalmente para operar no mercado à vista. Eu tenho feito algumas planilhas e a gente tem que considerar exatamente o custo dentro dessas operações, que ele acaba aumentando um pouco o risco, entendeu? Eu tenho achado, por exemplo, a gente fala muito de custo de corretora, mas o emolumentos, quem está ganhando dinheiro na bolsa mesmo é a B3, tá, gente? A B3 ontem saiu disparando aí, né? Saiu? As ações da B3 estão indo bem, cara. Mas assim, as taxas que hoje você paga para poder operar de emolumentos, eles acabam de uma maneira ou de outra aumentando, assim, sim. Esse padrão, porque você acaba tendo que operar. Por exemplo, eu vi ontem, só para fechar o nosso assunto como exemplo disso, o mini índice, por exemplo, a turma, menos de 40 pontos, o pessoal não consegue ter viabilidade exatamente por causa do custo. Acaba que a gente fala muito do custo da corretora, porque da corretora a gente consegue pelo menos, essa corretora está cara, vamos procurar outra, mas no caso da B3, no Brasil a gente só tem essa bolsa, né? Então a gente tem que pagar mesmo. Acaba pagando. Depois vocês dão uma olhada aí para quem está operando na sua nota de corretagem. A gente vai ficar por aqui hoje nesse programa. Mais algum comentário que você queria passar para a turma aí, Matheus? Não, acho que o principal é isso mesmo. Esses são os principais tipos de riscos aí. É legal saber, né, esses detalhes, as diferenças dentre eles aí. Eu acho que talvez o mais importante aqui seja esse risco sistêmico e não sistêmico, né? É legal saber que chega um ponto que não adianta diversificar também, né? Se sua carteira de ações aí tem 400 ações ou 100, não faz tanta diferença. Você não sabe o que está acontecendo com... Eu acho que o ideal mesmo, eu estive pensando, foi até só para... Antes de encerrar, vou falar. Eu acho que o ideal, assim, porque eu estou percebendo, pelo menos do meu ponto de vista, uns 4 ou 5 papéis que você consegue ter uma notícia mais... Porque você tem um monte de coisa, você não sabe nada, você acaba entrando
né, de maneira aleatória nesse papel, assim, né? Então acho que com 5 papéis fica mais fácil de você acompanhar eles, né? Talvez com 5 papéis você até consiga diversificar um pouco mais esses riscos aí. Mas certamente se você tem 5 e você vai para 10 papéis, a quantidade de diversificação aí que você consegue não é a mesma se você tem um papel e vai para 2, né? Cada vez que você coloca mais papéis na carteira, o efeito da diversificação aí vai diminuindo. Pode se perder. A gente vai ficar por aqui hoje então. Então, mais uma vez pedindo aí, assine nosso canal aí, dá um likezinho, compartilha esse vídeo com um amigo seu para a gente poder estar crescendo cada vez mais. Obrigado aí, grande abraço aí, valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!